Nothing's ever what we expect, but they keep asking where I go next. All we're chasing is a sunset. Get my mind on you. Doesn't matter where we are. Doesn't matter where we are. Doesn't matter, no. If there's a moment when it's perfect, we'll carve our names as the sun goes down. Yeah. As the sun goes down. Yeah. As the sun goes down. Wash your Nothing's ever what we expect, but they keep asking where I go next. All we're chasing is a sunset. Get my mind on you. Doesn't matter where we are. Doesn't matter where we are. Doesn't matter, no. If there's a moment when it's perfect, we'll carve our names as the sun goes down. Yeah. As the sun goes down. Yeah. As the sun goes down. Oi, 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 boa noite, meu povo. Todo mundo bem por aí? Espero que sim. Sejam todos muito bem-vindos. Estou muito feliz com todo mundo aqui, porque antes de mais nada, eu quero contar que a gente tem, além de ter uma participação muito especial, a gente tem essa maravilhosa participando com a gente hoje no dia do seu aniversário, e é a gente que recebe o presente. Então, gente, vamos dar uma salva de palmas mudas maravilhosas para a doutora Lude, que está de aniversário hoje, começando mais um ciclo maravilhoso. Doutora Lude, que seu novo ciclo seja muito abençoado, muito cheio de coisas boas, para você continuar sendo essa luz no caminho de todos nós e de muita gente nesse mundão afora, que inclusive você vem falar disso hoje também, né? Obrigada por escolher comemorar o seu aniversário com a gente hoje, inclusive, né? E olha, vou contar outra coisa para vocês também. Recebo. A gente também tem uma outra participação especial, porque o JP, nosso afilhadinho de todas as titias corujas e titios corujas aqui, quis a mamãe dele só para ele hoje. Então, a mamãe tá de olho no chat e a Karina vai ficar, né? A Karina vai ficar ali de olho no chat porque ela tá dando uma atençãozinha especial, então ela tá precisando ficar mais quietinha ali, mas a gente dá conta do recado muito bem. Espero que vocês fiquem felizes com a gente aqui, né, doutora Lúcia? Cantando parabéns para você. Parabéns de novo. E, Momento JP de resguardo. Deixa o meu JP quietinho lá. a coruja está aqui, ó. Vem JP, mas Todo só mundo no seu lugar. babando. Todo mundo babando já. Deixa o JP quietinho. Ele precisa ficar mais um tempinho ainda guardadinho no forno. Deixa ele lá. Enquanto isso, a gente vai aprendendo como cuidar da saúde aqui, né? Porque o inverno está chegando e eu acredito que tem muita gente no mundo que sofre com os ites da vida nesse inverno que está chegando. Não vou nem falar de inverno, gente, porque o tempo muda um pouquinho. Eu costumo falar que frango de granja não pode nem tomar uma friagezinha que já está gripando e espirrando. No caso, o frango de granja sou eu. Né? Eu e mais um monte de gente. Porque eu fui essa pessoa que qualquer ventinho, gente, um ventinho na vida já começava a espirrar e meu nariz já ficava da cor dos meus óculos. E era um espirro atrás do outro, vivia à base de antialérgico.
Aí ficava, né, naquele sono danado. E quando o inverno chegava, ou quando o outono já começava, no inverno, então, eu era aquela pessoa que ficava sofrendo sem parar. Então, todas as ites possíveis e os ventinhos, o frio, gente, o frio na cabeça, o ar gelado, o frio nas mãos. E, doutora Lúdia, é verdade mesmo? Isso influencia? O tempo muda um pouquinho, as pessoas que sofrem com esses ites, com as rinites, com os espirros da vida, assim? Faz sentido? Começa a sofrer porque o tempo mudou? Então, o que acontece, e que eu explico isso sempre, é que o nosso nariz é o zelador do pulmão. Ele é responsável. Por que que acontece isso? Porque pulmão não aceita ar seco, frio e sujo. Então, acontece a hiperprodução de secreção. Então, mudou a temperatura, quem tem maior sensibilidade teoricamente, é hiperresponsivo, os que são ditos alérgicos, né, produzem mais secreção, então são as supostas ites, né, as rinites, vão produzir mais secreção, aí fica, aí meu nariz, né, parece, né, uma cachoeira, então sofre, Daquele né, jeito. aí já começa, né? Então, a mudança de temperatura passa perto de um lugar com muita fumaça, enche de secreção, né? Então, tá num lugar muito seco, enche de secreção. Então, é hiperresponsividade, sim, mas porque o nosso nariz tem a responsabilidade de produzir secreção para aquecer, umidificar e limpar o ar, porque o nosso pulmão não recebe, não aceita ar seco, frio e sujo. Então, produz secreção para aquecer, produz secreção para umidificar e produz secreção para limpar. Por isso que faz a meleca. Então, é secreção a valer. Só que quem que conta para o nariz que vai chover? Que estava seco e vai chover? O nariz não recebe essa informação. Então, continua produzindo secreção. Quem que conta para o nariz que estava frio e de repente está quente? Ninguém conta para ele e continuou produzindo secreção. Então, existem coisas que precisam ser feitas para melhorar o bem-estar com relação a essa secreção. Só que nem sempre a produção de secreção é só adaptação da mudança de temperatura. Existem patógenos, existem bichinhos de várias classes, então tem dos vírus às bactérias que também estimulam a proliferação e a hiperprodução de secreção. E é disso que nós vamos falar hoje, porque agora a gente está entrando no período do ano que os vírus de ação respiratória e também os gastrointestinais estão circulando, e são pelo menos 8, 9, talvez até 12. Eu selecionei 9 aqui para a gente falar rapidamente o nome deles, mas principalmente para a gente falar de asepsia ambiental. Por que que eu vou falar de 9? Porque são eles que estão mais circulantes nessa época do ano e que causam muitos sintomas e muitos adoecimentos, principalmente de crianças pequenas e de idosos, e que são os principais pacientes em hospital. E eu, nos últimos 5 dias, mandei, brincando, 5 crianças para UTI por causa disso. E são vírus respiratórios. Então, dá para a gente brincar com isso? Não dá. Idoso também sofre muito. Por quê? Porque no momento em que tem um quadro respiratório ou um quadro gastrointestinal, não se hidrata e idoso morre muito por desidratação. Olha só que absurdo, do mesmo jeito que criança. Então, a gente tem que cuidar? Tem que cuidar. Então, vamos fazer este passeio? Convido vocês a pegar papelzinho. Posso compartilhar? Posso pedir licença? Então vamos a este passeio, gente. Para mim é um prazer do fundo do meu coração. Por quê? Porque a gente vai falar de uma coisa que acontece, ó. E se a gente começar a pensar a respeito disso, a gente vai voltar para o que os nossos avós falavam. A gente vai voltar lá para o início do século passado. A gente vai voltar para antes da indústria química aparecer. Vamos conversar?
Quem tem um cheirinho gostoso aí por perto? Um cheirinho cítrico aí por perto? Quem tem? Um cítrico. Ó, um lemon. O que você pegou, Lulu? Tá, o Tear tem um grapefruit, então vamos lá, vamos inalar um cítrico porque a gente vai falar bastante deles, tá? Então eu vou pedir licença para começar a compartilhar aqui. Doenças virais do inverno. E eu peço licença de verdade, porque agora a gente vai fazer um bate-papo bem gostoso, tá? E depois a gente pode pensar em trocar algumas ideias, tá bom? Vai ser rapidinho, prometo que não vou ser super professora hoje, tá? Mas é importante que as pessoas estejam abertas a ampliar um pouquinho, porque eu vou falar um pouquinho lá de quando tudo começou, lá de história. Por quê? Porque faz parte. Eu vou trazer uma pessoa por quem eu tenho uma admiração muito especial, que é um dos fundadores da aromaterapia e de uma maneira muito preciosa, que com certeza vocês já ouviram falar, a instituição que ele criou, e ninguém sabe que ele é um dos pais da aromaterapia. Então, doenças virais do inverno. Essa é a época do ano que todo mundo fica parecendo Rudolph, né? A rena do nariz vermelho. Ai, gente, sério mesmo que não tá aparecendo as fotos todas que eu coloquei fotos lindas. Bom, então, estes são os vírus que são os principais vírus que circulam nessa época do ano. Alguns vocês já ouviram falar. Vírus sincicial respiratório é o cara que mais causa pneumonia viral em adulto e é o cara que causa a tal da tá? Mas o principal, o mais contagioso, da tal da bronquiolite, que acomete crianças abaixo de 2 anos. Ah, eu tenho um filho de 4 anos que tem bronquiolite. Não, ele não tem bronquiolite. Bronquiolite é um diagnóstico que se dá até 2 anos e o primeiro evento de chiado no peito. Ah, mas ele já teve 4 bronquiolites. Não, ele teve uma bronquiolite e depois quadros recorrentes de chiado, mas só o primeiro foi bronquiolite. Pode ter sido por outros vírus, pelo adenovírus, pelo rinovírus, pelo metapneumovírus, pelo influenza, pelo parainfluenza? Pode ter sido por qualquer um desses vírus, mas só o primeiro é chamado de bronquiolite, tá? E todo mundo fala que teve 4, 5 bronquiolites, isso está errado, diagnóstico errado, tá? Só o primeiro é que se chama de bronquiolite, tá? Bronquiolite causa muito desconforto respiratório na criança, porque, e principalmente pelo vírus sincicial respiratório, que é extremamente contagioso, extremamente contagioso. Das 5 crianças que eu mandei para UTI agora, nesses últimos 5 dias, 4 eram por vírus sincicial respiratório. Ele faz uma hiperprodução de secreção. Quanto menor a criança, mais cheia de secreção ela fica, e não é que seja uma doença grave, mas ela se comporta como porque a criança não tem competência para jogar esse catarro fora. Então precisa só de suporte, precisa de fisioterapia, precisa, às vezes, porque ela não consegue eliminar aquele excesso de secreção, precisa de um suporte de oxigênio, mas não que seja uma doença grave. Ah, como é que a gente trata? Dá antibiótico? Não. Lavagem nasal, fisioterapia e suporte. Se precisa de oxigênio, não se dá antibiótico para vírus. Eu vou repetir. Não se dá antibiótico para vírus e nem corticoide, nem prednisolona, nem antibiótico nenhum. É vírus, gente, é vírus. Vírus não se trata com antibiótico, não é bactéria, tá? Adenovírus é um cara que causa também um certo desconforto respiratório, produz muita secreção, mas ele causa também uma certa conjuntivite, pode dar diarreia. É muito comum que os quadros respiratórios, originalmente respiratórios, cursem com um quadro diarreico também. E é muito comum que o enterovírus, olha como eles são bonitos os danados. O enterovírus, que é um vírus de característica mais intestinal,
também tenha uma manifestação de produzir coriza, de produzir catarro. Então, eles não são específicos de um lugar só. Por quê? Porque eles têm manifestação sistêmica. Ah, mas não é um quadro respiratório? É, mas ele age no corpo inteiro. Então, quando a gente fala e as pessoas reclamam, ah, o médico falou que é virose. Gente, vírus sincicial respiratório, adenovírus, boca vírus, rinovírus. Aqui eu coloquei só 9, mas dengue é por vírus, sarampo é por vírus, rubéola é por vírus, são mais de 5.000 vírus. Então, se eu falar que é uma virose, sarampo é uma virose, dengue é uma virose, a AIDS é uma virose, a Covid é uma virose, olha ele aqui, ó. Então, são viroses respiratórias ou intestinais. E como é que se pega? Ai, tinha uma foto aqui de uma pessoa espirrando. E aí, no que ela espirra, vai gotícula e perdigoto para muito longe, mas para muito longe. Então, a contaminação é por aerossol, que são as microgotículas, as menores possíveis, e que vão espalhar até 1,5 metro de distância, por gotículas que são grandes, então elas caem mais próximas, e por contato, que é onde encostar. Então, qual é a melhor maneira de proteger? É sempre lavando muito bem as mãos. Aqui tinha uma imagem de lavagem de mãos e com o cuidado de uma certa distância. Por que que eu estou falando isso? Porque todo mundo gosta de dar um beijo, uma cheirada naquela criança linda, que neném gostoso. Criança não gosta de ser beijada. Aquela coisa de falar, dá um beijo na titia, vai cumprimentar o titio. Criança se esconde atrás dos pais, feito gato que fica olhando. Fica de olho, assim, de gato desconfiado, né? Gato, gente, gato é o melhor bicho para ensinar. Fica de olho, dá a volta do outro lado, olha assim. Criança não gosta. Então, não tem que beijar e cheirar a criança, não tem que fazer isso. E aí, então, é o cuidado mesmo, tá? E aí, neste livro, a foto que estava aí era deste livro aqui, As Doenças Virais, tá? Os óleos essenciais prevenindo doenças virais, que é do Dr. Jean-Pierre Vilain, que é um dos fundadores do Médicos Sem Fronteiras. E esse livro aqui é só sobre óleos essenciais. Então, este senhorzinho maravilhoso, quase centenário, pai dos Médicos Sem Fronteiras, que antes se chamava Médicos de Pés Descalços. Esse livro aqui é um dos meus favoritos da aromaterapia. Ele fala isso, tá? Que centenas de referências comprovam a eficácia dos óleos essenciais e a ação biológica anti-infecciosa dos óleos essenciais, desde que eles não sejam modificados, tá? Desde que eles não sejam adulterados, nem retificados, nem modificados, ocorre de maneira clara em todas as infecções, sejam agudas, sejam crônicas, sejam microbianas, ou seja, por bactérias, por fungos ou virais. Os vírus, eles são parasitas que precisam estar dentro das células. Eles sozinhos, eles fora de células, eles não conseguem sobreviver. Eles precisam infectar uma célula e de dentro das células eles replicam e aí eles estouram a célula e se espalham. Então, precisa obrigatoriamente infectar uma célula. E aqui, esta pessoa maravilhosa trouxe isso. Ele fez experiências com soldados na Segunda Guerra Mundial e com óleos essenciais ele conseguiu não amputar diversos soldados que tinham gangrena. Gangrena, ia ser amputado. E ele começou com tratamentos no sentido de se esse cara tivesse a perna amputada, para tentar evitar que essa infecção bacteriana grave se espalhe, próximo passo é ele morrer. Então, entre tentar e tentar, perder, provavelmente eu vou perder. Então, ele começou a experimentar, ele fez testes e os soldados, além de não serem amputados, ficaram muito bem, obrigada. Então, esse livro aqui, gente, é um dos queridinhos. E esse senhor, Jean-Pierre Vilain, é simplesmente fabuloso. Ele trabalhava junto com René Gattefossé.
que é o pai da aromaterapia. É aquele cara da história da lavanda que queimou o braço e então, que era o perfumista, né, o engenheiro químico que era dono da empresa de perfumes na França e que se queimou. E então eles trabalhavam juntos e foi assim que surgiu a aromaterapia, a escola francesa. E aí, tem ou não tem ação antiviral? Tem, tá? Temos ação antiviral. E como saber quais são os melhores óleos para a gente usar? São aqueles que têm fenóis. E aí, como que a gente vai saber? Lembra que eles têm a cromatografia. Cromatografia é a identidade, é a impressão digital. Os óleos, eles têm entre 100 e 400 moléculas bioativas, tá? Então, o que caracteriza é a quantidade de moléculas bioativas e quais são. Então, os que são ricos em fenóis, e ali os fenóis são carvacrol, principalmente carvacrol, timol e eugenol. Eugenol a gente fala bastante dos dentistas, né? A Jovan é um que a gente não tem, tá? Muito acesso. Mas o manjericão, quimiotipo eugenol e quimiotipo timol, então tem duas espécies aqui que a gente pode ter acesso. A canela do Ceilão, o cravo, que é riquíssimo em eugenol, então ele dá a sensação de anestesia. Orégano compacto, que é o orégano que a gente tem. Segurelha e tomilho. Esses dois aqui tem no DDR Prime, tá? Tomilho a gente tem. E o tomilho, o quimiotipo timol e o quimiotipo vulgaris. Sempre no difusor. Por quê? Porque os fenóis, eles podem ser, se numa dose inadequada, eles podem não ter um efeito que seja interessante, especialmente para crianças e para idosos. Por quê? Porque eles podem ter uma ação que pode ser tóxica. Então, a melhor maneira, especialmente porque a gente está querendo cuidar da via respiratória, então eu quero proteger o meu pulmão, então a melhor via de cuidado é a inalatória. Vai ter todo o efeito psíquico-emocional que eu quero, porque em alguns segundos ele está no meu sistema límbico, mas inalando ele vai direto para o meu pulmão, tá? Monoterpenos ou álcool-esterpênicos, né, os monoterpenóis, que são ricos em citronelol, geraniol, linalol, mentol, terpineol e tuianol, tá? Então, aqui, o manjericão quimiotipo linalol, Ruud, que é uma cânfora, cisto ou ládano, esse aqui tem naquela caixinha dos óleos ancestrais, o eucalipto citriodora, esse aqui tem uma história muito legal. O niaule, a palma rosa, a ravintsara, que é outra cânfora, que é o cheiro que a gente mais sente no Breathe, e o tomilho quimiotipo tuianol. Esse aqui, foi feita uma pesquisa muito interessante, que inclusive mostrou que os animais são muito inteligentes no sentido de buscar aquilo que faz bem para eles, né? Eles não vão comer algo que pode ser tóxico para eles. E aí tinha uma granja, né? Na época da febre aviária, olha como isso é importante. Na época da febre aviária, que foi uma epidemia, né? Que aconteceu. Que depois se espalhou a febre aviária. E então eram granjas. E aí foi feita uma pesquisa de pulverizar os grãos da ração dos frangos porque estavam todos morrendo mesmo, então, perdido por perdido, vamos experimentar de pulverizar os grãos da ração com óleo essencial de eucalipto citriodora. E aí, o que que aconteceu? Os frangos foram em direção aos grãos de milho com eucalipto, ainda que tivessem o cheiro do óleo essencial, que não era um cheiro tão fraco. Estava ultra diluído, mas os frangos foram se alimentar daquele milho que estava pulverizado com óleo essencial de eucalipto. E surpreenderam os pesquisadores por conta disso, porque acharam que os frangos não iam comer aquele que tinha um cheiro diferente da ração habitual. Pois os frangos que foram expostos a essa ração pulverizada foram os frangos que sobreviveram. Então, ali começou a se pesquisar o efeito antibacteriano
do óleo de eucalipto. Então, imagina o que ele faz só de ser colocado aqui no ambiente e de evitar a proliferação, porque lembra que a gente está falando de gripe. Então, isso é espalhado aqui, na via respiratória. Então, só da gente manter o ambiente com esses óleos, a gente evita a proliferação desses patógenos. Os ésteres, que são ricos em metilcarvacrol, metilchavicol, metileugenol e metiltimol, que são manjericão, estragão que a gente não tem acesso, e o louro, tá? Louro é extremamente potente para quadros psíquicos, né? Da distimia, que é uma tristeza que oscila demais. Então, louro também é muito legal a gente ter no difusor, tá? Que mais que eu coloquei? E para reduzir a proliferação toda ambiental, os cítricos. Na semana passada eu falei um pouquinho da trilogia das mandarinas, né? Que a semana passada a gente teve o lançamento da mandarina vermelha, né? Então, uma é mais rica em gama-terpineno, que é a mandarina verde, aí a mandarina amarela tem o equilíbrio de gama-terpineno com D-limoneno, e a mandarina vermelha ela tem muito mais D-limoneno, quase nada de gama-terpineno. E a limpeza ambiental que elas fazem é maravilhosa. E aqui a gente tem todos os cítricos, na verdade, a Ravintsara, que é uma canforada, o Citrus Bliss, que tem 7 cítricos e mais a baunilha, então ele dá um cheirinho assim mais alegre, um pouquinho mais aconchegante do que uma mistura de alguns cítricos, e o eucalipto sempre. E sempre no difusor, que vai trazer assim uma tranquilidade, né? A sensação de bem-estar para o ambiente. Quando a gente entra num ambiente que a gente respira e tem um cheiro bom, e além de ter o cheiro bom, tá protegendo? Bom, eu tô com meu difusor aqui, e o que que eu tô usando? Eu tô usando Citrus Bliss nele. Citrus Bliss com eucalipto, por acaso. E fica muito mais gostoso de respirar, tá? E é isso. Terminei por aqui. Vou encerrar o meu compartilhamento. Falei que ia ser bem rapidinho, que era só para falar um pouquinho das questões respiratórias. E agora aqui eu deixo para vocês perguntarem o que vocês queiram. 2 perguntinhas. Ana, escolhe do chat 2 perguntinhas. Ai, peraí, deixa eu olhar aqui. Pode mandar pergunta aqui então, gente. Tem sobre o que você estava falando, eu não achei, não vi pergunta aqui ainda não, mas eu tenho. Então pergunte. Você falou de óleos, por exemplo, manjericão, que é, além dele ter um cheiro maravilhoso, ele é super antiviral também, mas a gente tem óleos, outros óleos também mais comuns, por exemplo, dentro da nossa caixinha amarela, né, da nossa farmácia natural. Você começou falando sobre os cítricos. O limão siciliano, limão Tahiti ou qualquer outro cítrico também pode ajudar além, né? Ajudar a expectorar, ajudar a descongestionar, e são óleos seguros para serem usados por crianças também, certo? São, Porque tem são. alguns que os adultos podem usar, mas as crianças não. Tá, então, para a gente deixar no ambiente, os cítricos próximos de criança são muito coringa, tá? A gente só vai precisar saber qual e em que momento. Eu não vou deixar uma tangerina, por exemplo, do lado de uma criança que eu preciso que ela se concentre para fazer lição. Se ela estiver brincando, eu posso deixar a tangerina porque vai aumentar a criatividade. Mas se ela estiver no momento de fazer a lição, eu vou deixar o limão, tá? Porque o limão aumenta a capacidade de concentração. A tangerina vai fazer ela ficar pulando feito uma pipoca. E ela não vai se concentrar para fazer a lição, tá? Agora, em situações de uma criança pequena que está com excesso de secreção, a gente pode lançar a mão, inclusive para expectorar aquele excesso de secreção, da lavanda e do olíbano, que são tanto mucolíticos quanto expectorantes. Então, a gente pode fazer uma misturinha com uma gotinha de cada um no óleo de coco fracionado e passar no peitinho, até passar aqui em volta do nariz, mas bem pouquinho, porque vai soltar o catarro, então vai aumentar a drenagem. Se é um catarro que está grosso, vai fazer escorrer, então tem que fazer lavagem nasal, né?
Porque se o catarro tá grosso, a gente passa uma coisa que é para quebrar e amolecer esse catarro, vai escorrer, vai tossir, né? E vai, tudo que é expectorante faz tossir mais para jogar para fora, né? E aí, depois de tossir e jogar para fora, melhora, né? Não adianta achar que o expectorante tira a tosse, ele faz o movimento oposto. Ele aumenta a tosse para jogar para fora, né? E aí tem que aumentar a hidratação, tem que melhorar a alimentação da criança com coisas mais leves, né? E deixar o cítrico no ambiente sempre. Ótimo. Tem aqui também, as mamães estão muito preocupadas com as crianças que sofrem muito, né? Acho que acaba sofrendo mais do que os adultos, porque a gente pelo menos consegue nomear e buscar ajuda. Então está perguntando quais são os melhores óleos para usar com crianças menores de 3 anos, na faixa dos 3 anos, com crise de asma. Sempre lavanda e olíbano. Tá vendo que lavanda e olíbano, gente, é clássico e serve para tudo, praticamente. Só lavanda e olíbano. On guard também serve para ajudar na proliferação dos vírus e pode ser Se usado for, se para for no difusor, criança menor de 5 anos não pode usar On Guard, por causa do alecrim e do cravo e da canela. sim. Óleo essencial não pode ser aquecido, né? Tá perguntando, algum óleo Não, essencial pode ser aquecido? Não, gente, nenhum, nenhum. nenhum. No difusor ultrassônico ele não é aquecido. Então nenhum difusor, independente de ele ser usado com criança ou com adulto, não pode. No difusor ultrassônico, a água vibra na velocidade ultrassônica, aí microparticulas, moléculas de óleo, e é isso que sai, é uma névoa fria, não é uma fumaça, é uma névoa. Se você colocar a mão nisso que a gente vê saindo do difusor, é frio. Então, é uma tecnologia para não alterar o que a gente. Por isso que o efeito é terapêutico no óleo essencial colocado num difusor ultrassônico. Agora, se a gente aquece, a gente sente o cheirinho e não tem nenhum efeito terapêutico. Pode até fazer efeito oposto. Se a gente aquece, a gente sente o cheirinho e se a molécula está muito alterada, a gente pode sofrer até alguma coisa que não era o ideal, entendeu? Porque o óleo está queimado. E óleo queimado, a gente sabe que tem problema. Se fosse bom, a gente comia óleo queimado, né? Não é o ideal, né? É bom. Doutora Lude, tem aqui uma pergunta aqui, algum óleo que ajuda na produção do catarro. Então, se a gente pensa pela lógica, nem é bom evitar a produção de catarro quando tem catarro ali para sair. Tem que ser expectorante, né? Mas eu preciso produzir catarro? Já vai produzir catarro pra caramba, gente. Nessa época do ano, o nariz é a fábrica. Precisa Nariz sabe tudo. produzir Ninguém catarro. conta para ele que vai chover, mas ele sabe tudo, gente. Deixa eu ver aqui mais. Vocês não querem fazer mais perguntas, gente? Só mais uma. Peraí, chegou uma aqui, deixa eu ver. Para sinusite crônica, qual que é a melhor forma de uso? Aí que tá. Isso é muito particular, porque depende da idade da pessoa. Entendeu? Isso é uma resposta que depende. Entendeu? Na Depende. dúvida, a inalação no difusor vai ajudar muito, mas né, cada um usa de uma forma, e a melhor forma vai depender de como você está reagindo. Como Exatamente. você está Gente, reagindo. a grande mensagem deste momento, a grande mensagem desse encontro é que as doenças virais nessa época do ano, e daqui até começar a esquentar de novo, até lá para setembro, outubro, elas são constantes. E não é um vírus, e pode ser qualquer vírus, porque os vírus respiratórios eles se manifestam mais ou menos da mesma maneira. Alguns têm um comportamento de causar mais febre ou menos febre, todos produzem catarro, todos produzem catarro. Alguns produzem catarro e diarreia, mas todos produzem catarro. Alguns podem dar mais febre e um pouco de dor no corpo, tá? Alguns dão menos dor no corpo e pouca febre, quase nada de febre, mas tudo depende da resposta imunológica também da pessoa. Tudo depende do quanto a pessoa se mantém hidratada ou não. Entende? Ah, eu quando não tô legal, eu não tomo nem água. Então tem uma série de comportamentos aí. Manter higiene de mãos, manter hidratação, fazer bastante lavagem nasal e manter
uma higiene ambiental é fundamental, fundamental. Então, a gente fazer o cuidado, a asepsia ambiental com os cítricos, com esses todos que eu falei, fazer a limpeza da casa com esses óleos agora nessa época do ano, é muito coringa, é muito coringa. Por quê? Porque a gente volta da rua e a gente está coberto desses vírus. Por quê? Porque quem não, alguém aqui conhece alguém que passou perto, que estava com o nariz escorrendo? Se alguém conversou com alguém hoje que não estava fungando, assim, pelo menos duas pessoas que passaram perto de você estavam fungando, né? Espirrou. Ah, é minha rinite que está atacada. Você jura por Deus que era a rinite da pessoa que estava atacada? Jura, juradinho? Né? Então, não dá para saber. Não dá para saber, entendeu? Se a pessoa estava do lado. Ah, na semana passada eu tive contato com uma pessoa que estava super gripada. E aí você tem uma imunidade que está um pouquinho melhor, e hoje só que você manifestou um certo desconforto, um certo mal-estar, e o seu nariz virou uma cachoeira. Mas foi a pessoa com quem você teve contato na semana passada. Por quê? Porque esses vírus levam de 5 a 7 dias incubando, invadindo as suas células até que eles estourem aquela célula e você manifeste sintoma. Agora, as crianças que têm uma imunidade ruim, porque ainda não desenvolveram a imunidade, então elas padecem antes. E tem que lembrar, gente, tem que lembrar, agora é a época de eu fazer o meu papel de pediatra, né? Chata, que precisa, que o vírus da influenza, o vírus da gripe, está circulando também e ele é para todo mundo. E ele causa um adoecimento grave. Então, é a época de vacinar. Crianças, idosos, gestantes, é a época de vacinar, porque o adoecimento dele é muito grave, tá? Então, tem que cuidar. Tem que cuidar. Ah, mas era só a minha rinite que está descompensada agora, eu passei perto. Não, 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 não acreditem nisso. Não acreditem nisso. E não fiquem beijando e cheirando criança. Criança não quer isso. Idoso também não quer, tá? Idoso também não quer. Vamos proteger as pessoas, né? Vamos proteger, não custa. Não custa. Lude, então, para a gente encerrar, né, já que você falou que podia fazer mais uma, se a gente pudesse escolher um óleo essencial, dois no máximo, que servisse para crianças, ou dois por pessoa, né? Dois para criança, dois para adulto, dois para idoso, para a gente escolher para usar muito nesse momento que pudesse ser coringa. Quais você escolheria? Quais você recomendaria? Criança, lavanda e olíbano. Criança, lavanda e olíbano, gente. E no Cabe um lemon, difusor, cabe um um cítrico lemon aí também? Talvez? no difusor. No difusor, independente da idade, tá? Lavanda e olíbano pode ser tópico e no difusor um lemon, tá? E maiores, tá? Depende. Aí pode colocar um eucalipto também no ambiente, que vai bem, vai muito bem o eucalipto no ambiente para todo mundo, tá? E aí, dependendo do que vai acontecendo, dá para a gente lançar a mão aí do peppermint que tem no Breathe, ou o próprio Breathe a partir dos 7 anos, antes disso não pode, né? Dá para a gente lançar a mão a partir dos 5 anos, pode lançar a mão de todos os cítricos, mas antes disso não. Então, acho que essa resposta acaba respondendo muitas perguntas que tem aqui, porque o frankincense e o lavanda são clássicos, gente. Está na dúvida, são os dois. É para todo mundo. Frankincense e lavanda é para todo mundo. Tá bom assim, né? Reduziu bastante, né, gente? Qual óleo usar aqui? Qual óleo usar aqui? Frankincense ou olíbano, que é a mesma coisa, né? E lavanda, gente. Idoso, adulto, criança, é tudo igual. Pode usar frankincense com lavanda. Outro Na que a gente dúvida, pode o usar clássico é o é esse. DDR Prime. Pode usar o DDR Prime, que tem tomilho, tem segurela, tem louro. Então ele é super, super potente. E aí dá para usar ele diluído, passar na coluna, passar no pé, né? Não vai usar em criança de 5 anos, mas pode usar em criança a partir de 5 anos. Depois disso pode. Não pode usar em menores, tá? Bom, então, Adoro o DDR Prime. é, DDR Prime é maravilhoso também. Adulto, viu, gente? Estão perguntando aqui, a partir de que idade criança pode usar?
No difusor, gente, a partir de 3 meses. Bebê pode? No difusor. Lavanda é o óleo mais seguro, pode usar. É, Certo? acho que resumiu, conseguiu resumir aqui todas as nossas respostas. E o principal de tudo, além de cuidar da saúde como um todo, é a gente escolher os melhores óleos. Cada caso é um caso, escolher os melhores óleos essenciais para cuidar da demanda que o seu cliente traz, que a sua família traz, ou que você está passando naquele momento, né? Eu não vivo sem limão e sem peppermint. Vou experimentar o manjericão dessa forma. Não tinha usado manjericão assim. Vou experimentar hoje, inclusive, porque não quero voltar a ser o Rudolf, a rena de Papai Noel, que há muitos anos eu não fico assim mais, graças aos óleos essenciais. E recomendo que todos vocês também experimentem os óleos que a doutora Lude falou aqui. A gente tem vários outros. É só dar uma pesquisadinha, dar uma estudada, que a gente tem muito material também. Mas ela trouxe muito conteúdo, muito óleo bom para a gente usar e experimentar e não ficar, e sair desses perrengues, né? Não ficar espirrando sem parar. Não precisa, não precisa, desnecessário, né? Desnecessário. A gente pode prevenir, a gente pode cuidar, a gente pode chegar antes, né? A gente pode chegar bem antes. Lembrando que isso tudo só vai começar a vislumbrar o final disso do meio para o final da primavera. Meio para o final da primavera, tá? Então, só cuidar, gente. A gente só tem que proteger, tá bom? É simples, né? Simples. É Doutora sim. Lud, muito obrigada mais uma vez. Parabéns de novo. Uma alegria comemorar seu aniversário com a gente aqui também. Obrigada mais uma vez. Mais uma salva de palmas para essa Barça ambulante dos óleos essenciais, né, gente? Barça, eu entreguei a idade, né? Parabéns. Na minha época tinha Barça, Eu estudei nela. né? Aí, ó, tá vendo? Vamos fazer a nossa foto? Vamos fazer nossa foto. Você Tem um tira? movimento, né? Ai, socorro, pera. Calma. Muita informação. Tem 3 páginas. Olha que gente linda. Pera aí, que eu tenho que fazer um negócio que eu aprendi para aparecer. Pera aí.